Olá! Essa é a aula 7 do curso Olhar de Mãe e é uma continuação da aula 6, tá? Então, na aula 6 eu falei sobre como impor limites sem recorrer à agressão física ou verbal e, na verdade, naquela aula eu não falei sobre como impor limites, né? Eu falei em por que não usar a agressão com as crianças, tá? Então, hoje sim vai ser o como impor limites. Por quê? Bom, eu falei tudo do porquê não usar, né? Então tá bom, eu concordo, eu quero, né, seguir então uma educação sem agressão, mas e aí, né? O que eu faço? Primeiro são dois pontos, né? Como você faz para não usar a agressão, para conseguir se manter mais paciente, mais respeitosa, e a outra coisa eu não tô usando agressão, mas eu vou fazer o quê então? Né? Então tem essa substituição, né, do que fazer. Então vamos lá. Como se comprometer e como não usar a agressão. Então eu chamo isso de um plano de ataque. Então você pode até escrever porque ajuda. Qual é o plano de ataque? A primeira coisa é o comprometimento. O que é isso? É você dizer para você mesma, provavelmente todos os dias, e às vezes até se você é uma pessoa que usa da agressão, isso vai ter que ser feito várias vezes ao longo do dia. Então você se comprometer assim: eu não quero usar da agressão com meu filho, ou eu não vou usar de jeito nenhum a agressão com meu filho. Seja agressão física, batendo, empurrando, apertando, seja a agressão verbal, gritando, falando palavras duras, tá? Então é um comprometimento, no mínimo diário. Então, no mínimo, todo dia que você acordar, você precisa lembrar disso. Uma coisa que funciona muito, não é bobagem, é deixar escrito num lugar que você consegue ver. Porque eu sei que no dia a dia, na correria, na rotina, nos horários que tem que cumprir, na criança berrando, a gente esquece desses compromissos. E se esse é um compromisso muito sério, que a gente deve sim fazer, é bom ele estar ali bem fácil da gente ver e lembrar. Então, no mínimo de manhã, a gente tem que fazer esse compromisso. E aí, se você está acostumada com agressão, então você vai ter que fazer isso ao longo do dia. Então, você fez de manhã, passou o período da manhã, conseguiu, ótimo. Então, faz de novo na hora do almoço. Então, bom, agora se concentra. Me comprometo, não vou usar da agressão, né? Parte da tarde, parte da noite. Fraciona o seu dia, divide o seu dia nos pedaços, né, em que você vai estar com a criança e faça esse compromisso com você, mas faça de forma séria mesmo, tá? Então esse é o compromisso. E se eu falhar, né? Fiz o compromisso de manhã, mas passou meia hora, pronto, já errei, já briguei ou já gritei, já sacudi, seja lá o que for. O que você faz? Primeiro de tudo, se acalma. Depois, se perdoa. Então, reconhece que errou para você mesma. Se perdoa, tá? Então, pronto, não precisa ficar lá o dia inteiro com isso, remoendo na cabeça. E se desculpa com o seu filho. Essa parte é muito importante. O seu filho, ele precisa saber que você não quer bater nele e que você não pode bater nele. A gente tem que usar exatamente essas palavras para a criança quando a gente erra. Porque fica muito... Se você errou, então bati, aí, né, pode gerar aquela coisa de eu mereço apanhar, a criança vai pensar, né, então eu mereço apanhar, e você tem que mostrar para ela o contrário. Então, filho, desculpa, eu não quero bater em você e eu não posso bater em você. Eu não posso bater em você e ninguém pode bater em você. Deixa isso claro para ele. E nesse momento, não justifica. Olha, eu não quero bater em você, mas você fez tal coisa. Quando você faz o mas você fez tal coisa, você está justificando que você bateu. Eu não quero bater, mas quando você faz isso, eu bato. Entendeu? Então, isso não é bom, porque passa uma ideia confusa para ele. Então, você só se desculpa. Se o que ele fez está errado mesmo e você precisa corrigir, você vai fazer isso em outro momento. Num momento em que você não vai mencionar a agressão, você não vai falar sobre a agressão. Então, nesse momento, você vai só se desculpar: filho, desculpa, eu não quero bater em você, eu não posso bater em você, ninguém pode bater em você, o seu corpo merece respeito, você merece respeito, a mamãe ficou nervosa, desculpa, eu não podia ter feito isso. Ponto, tá bom? Aí, acabou.
Em outro momento, em que vocês estiverem calmos, felizes, que ele estiver atento a você, né, e não brincando com alguma outra coisa, distraído, você puxa a conversa. Filho, hoje de manhã você fez isso, 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 não foi bom, não pode por causa disso, 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 e você não menciona que você bateu nele. Esquece, essa parte já foi, tá? Então separe as duas coisas. Então tá, você se perdoa, você se desculpa com o seu filho e você reforça o compromisso. De novo, você fala, tá bom, eu errei mesmo, você fala com você mesma, eu errei mesmo, mas eu preciso continuar. Eu vou me comprometer novamente, porque eu não quero usar da agressão, tá bom? Então vai ser um ciclo. E aí você mesma vai se avaliando e você vai perceber que esses erros eles vão diminuindo, tá? Se eles não estiverem diminuindo, você precisa pensar em coisas mais práticas para você fazer. Então, não, todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, eu tô errando. E isso há um mês já, não melhorei nada. Então, daí você precisa rever, né? O que tá acontecendo? O que você pode fazer? Eu vou fazer uma outra aula sobre a paciência, que muita gente me manda. Eu não tenho paciência, como ter paciência? E esse é um tema que dá pra falar muita coisa, assim, sabe? Porque tem coisas práticas pra fazer. Mas não vou falar aqui porque senão não cabe tudo, tá? Mas pense em algumas, assim, só pra deixar um pouco mais prático. Pensa em coisas que te acalmam, tá? Então, cada um vai ter um, né? Então é ruim a gente dar exemplos assim, porque pode não fazer sentido pra você. Mas eu acho que pra todo mundo faz sentido, né? É sair de cena. O que é sair de cena? Sai ali daquele momento, né? Então, seu filho tá lá fazendo uma birra, se você conseguir acolher, acalmar e trazer a paz de novo pro ambiente, ótimo. Se você percebeu que você não vai conseguir, você vai bater, você vai gritar, você vai falar bobagem, é melhor deixar a criança chorando ali sozinha e você sair, né? Uma criança que já tem idade para ficar ali sozinha, né? E você sair pro seu quarto, pro banheiro, pra cozinha, seja lá para onde for, para conseguir se acalmar e voltar, é melhor do que você bater, do que você xingar, né? Então isso é uma coisa que funciona muito. Só que também tem uma outra coisa, né? Quando você vai lá se acalmar, é realmente se acalmar. Não é ir lá e ficar remoendo. Ai, que saco. Ai, olha como meu filho é difícil. Ai, olha como é que tá a minha vida. Olha que bagunça que tá essa casa. Ai, que eu não tenho ajuda, tá? Não é isso. É você se afastar para você realmente conseguir se acalmar. E aí, nesse momento, você vai ter que, na sua cabeça, ter calma, sabe? Falar para você mesma, calma, eu vou conseguir, o que eu posso fazer? Será eu posso abraçar ele? Como que o meu filho funciona, né? Por isso que é importante aquelas aulas do começo, e vão ter outras ainda sobre como entender o filho. Então, como que o meu filho funciona? Meu filho funciona com um abraço? Não interessa se ele tá errado, se ele tá berrando, se você tá com raiva. Abraça, abraça. Eu não consigo. Consegue. Consegue, porque abraçar é só abraçar. Abraça. Abraça, acalma, traz paz para sua casa, tá bom? Faça esse compromisso. Então, vai se analisando. Antes eu errava, né? Eu errava nesse sentido de agressão, tô falando. Eu agredia 3 vezes por dia. Hoje eu ainda me descontrolo e é uma vez por dia e depois é dia sim, dia não. Vai se analisando. Se você precisar anotar, anota. Isso é ótimo, né? Esses dias a minha filha mesmo, ela falou assim: mãe, eu vou fazer uma lista e lá eu vou colocar todos os dias e à noite eu vou anotar se eu fui uma pessoa boa ou não. Então é assim, ela usa as palavras muito fortes porque ela é criança, ela, eu sou uma pessoa má, né? E eu explico, não é isso, né? Eu trago isso pra ela, não, você não é má, você faz coisas erradas, né? Então aí à noite ela vai lá e diz, hoje foi bom, hoje eu consegui me controlar nas horas que eu queria, então fazer alguma coisa que não era legal, né? Ela tem umas questões dela, assim, que ela já percebe, que eu converso bastante com ela, que incomodam ela, né? Que ela deseja mesmo mudar. E isso tudo vem num trabalho de trazer a realidade para a criança, de mostrar o que ela está fazendo não é legal, né? Então, isso fica muito claro, assim, você bater, a criança nem, né, em algum momento nem sabe mais porque está apanhando. E você conversar, você explicar, traz ela para essa realidade
Outro dia ela falou exatamente isso pra mim, e olha só, ela tem 6 anos. Isso assim é a prova de que é possível. Ela falou, mãe, eu fazia, eu não vou falar o que é assim, né, pra não expor, mas assim, olha mãe, eu fazia assim, 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 porque eu queria, eu sabia que estava errado e eu fazia. E aí você conversou comigo várias vezes e um dia eu percebi que estava errado mesmo, mãe, que é ruim, que eu não posso fazer isso. E eu sei que eu tô melhorando, mãe, porque eu tô conseguindo. Quando eu percebo que eu vou fazer, eu paro, eu lembro do que você falou, eu lembro que eu não quero fazer isso e eu tô conseguindo me controlar. Então, mas ela já tá com 6 anos passando, não 7 ainda, vai, mas 6 anos e meio, né? Então é uma consciência que a gente vai criando na cabeça da criança. E tá sendo muito bom, ela tá melhorando muito um ponto que era bem difícil para ela e para a família. E então ela fez esse calendário e ela vai lá à noite, só que ela quer que eu fale. E eu, tudo bem, né? Agora, assim, quando ela começou, eu tava até, tá bom, filha, então vamos lá. Mas a minha intenção é ir passando isso pra ela, que ela se analise. Porque, lembra que eu falei da bengala? Não é pra sempre ela ficar comigo de bengala dizendo foi bom, não foi bom, né? Só que, claro, eu não posso exigir que agora uma criança de 6 anos se analise todas as noites sozinha. Então, quando ela pede a minha ajuda, eu mostro a minha ajuda para ela. Eu falo, olha, filha, hoje lembra daquele ponto? Foi exatamente o que você não quer fazer. Ah, é verdade. Ou tem dia, então, que todo dia ela vai errar, né? E não é isso que eu quero mostrar para ela. Então, tem dia que se eu vejo que os erros foram muito pouquinhos, né? Foram muito sutis, ou que ela realmente tentou, eu digo, filha, hoje foi ótimo, foi ótimo. E aí ela coloca lá o X dela, né? Só que eu estou ensinando ela a se analisar, para ela não ficar dependendo da minha aprovação, né? Porque com 6 anos, ok, mas ela já tem que ir vendo que o mais importante é ela perceber. E assim, esse momento dela que ela está passando agora está sendo para mim uma prova muito grande de que tudo que eu estou passando aqui para vocês faz muito sentido. Realmente funciona. Funciona, porque tudo que eu estou passando aqui é o que eu venho aplicando com elas desde que elas nasceram. Bom, mas então, eu dei esse exemplo para ilustrar que a gente não precisa mesmo agredir e que isso tem esse efeito a longo prazo. Então, pensa, tá com 6 anos, a gente não vai exigir isso de uma criança de 3, né? Então, foi por isso que eu trouxe, tá? Esse exemplo. Deixa eu puxar o fio da meada de novo. Bom. Então, o compromisso, né? Então é isso, tá? De se comprometer é isso. Eu tava falando pra ela, então, se você precisar fazer esse calendário como ela fez, né? Eu faço esse calendário. Não é exatamente nesses moldes, mas é assim, né? Um exame de consciência à noite, que eu já falei na outra aula também. Só que às vezes o exame de consciência, sem escrever, a gente se perde, né? Quanto será que eu tô caindo nesse erro que eu não quero? Então faz lá, vai anotando de verdade e aí você consegue ter um panorama assim geral, você consegue ver uma semana, um mês, né? Pra você ver se você ainda precisa melhorar muito. Melhorar a gente precisa sempre, mas se você ainda precisa tomar atitudes mais fortes para conseguir o que você quer, tá? Então essa é a parte do compromisso. E a outra parte muito importante, né? Do plano de ataque são dois lados, então o compromisso e o outro os seus motivos. Né? Então, por que eu não quero agredir? Então, na outra aula eu disse o porquê que não adianta agredir. Agora, por que eu não quero agredir? E aí você vai ter que pensar em você. E aí você vai escolher 2, 3 motivos, pega os mais fortes, que são eles que vão te dar a força para conseguir. São eles que você vai ter que puxar na memória naquele momento em que você está percebendo que você vai perder o controle, que você vai agredir, que você vai gritar, que você vai falar bobagem, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, pode ser que para alguém seja muito... A pessoa, eu me preocupo muito de criar um adulto que saiba se impor respeito, um adulto que não vai obedecer a um chefe que grita, uma filha que não vai deixar o marido desrespeitar ela, né? A gente pensa em bater, mas não precisa nem bater. Desrespeito, gritar, né? O marido não pode gritar com a mulher, nem a mulher com o marido, né? Mas então... o que é forte para você? Então alguém pode pensar isso. Para mim isso é muito importante. Então esse vai ser um dos meus motivos. Para outra pessoa pode ser o vínculo. Não, eu quero ter um vínculo de confiança com meu filho, muito forte. Esse é o meu, esse é um dos meus. Então eu quero criar um vínculo muito saudável com meus filhos. Para mim é muito importante que os meus filhos
tenham em mim uma pessoa de confiança, uma pessoa para quem eles vão correr quando eles precisarem de alguma coisa, agora na infância, na adolescência e quando forem adultos. E eu vou explicar até o porquê eu acho isso extremamente importante. É um pouco do que eu já falei nas outras aulas também. Quando o filho, né, então faz alguma coisa errada e ele vem para mim, ele confia em mim, ele não tem medo de mim, ele me respeita, ele vem para mim, eu sei o tipo de orientação que eu vou dar para ele, que vai ser de acordo com tudo que eu venho ensinando ele. Eu sei que eu vou ensinar ele, continuar ensinando no caminho do bem, né? Se essa pessoa não sou eu, se não, ele não tem essa confiança em mim, né? Seja agora criança, se for agora criança, ele não tem confiança em mim, ele não vai trazer para mim e nem para ninguém. Ele vai mentir, ele vai esconder. Se for adolescente, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outra pessoa. E o adulto também, né? Então, ele vai procurar outra pessoa. A hora que ele tiver um problema, que ele precisar de ajuda, de orientação, ele vai buscar os amigos, ou ele vai buscar um professor, ou qualquer pessoa que ele confie. O problema é o quê? Pode ser que essa pessoa seja muito boa também. Pode ser que essa pessoa seja do caminho do bem e oriente de forma correta, mas pode ser que não, principalmente se é outro adolescente, né? Porque eles estão em fase de desenvolvimento, não é por mal, não é que vai orientar errado de propósito, tem também isso, né? Mas não necessariamente isso, né? Mas eles podem ali juntos tirar conclusões completamente erradas, perigosas, sabe? Então, isso para mim é muito forte, criar esse vínculo saudável com meus filhos para que eles possam vir para mim todas as vezes que eles sentirem necessidade de orientação, de ajuda, né? Então, eu quero ser essa pessoa. Então, esse é um dos meus motivos. E eu sempre puxo ele aqui na memória quando eu tô prestes a dar um grito, a falar alguma bobagem, e digo, não, eu não quero desenvolver neles o medo, né? Então, tem essa questão do vínculo saudável, tem a questão de criar uma pessoa com boa autoestima, tem a questão de manter a paz em casa. Eu quero que a minha casa tenha um ambiente tranquilo, né? Para algumas pessoas isso é muito forte. Então, com gritaria, com batendo, isso não vai funcionar. Então, pensa quais são os seus motivos. Por que você não quer bater no seu filho? Se você foi uma pessoa que apanhou, né? Você vai lembrar como você se sentia quando você apanhava. E aí, infelizmente a gente vê assim, quem apanhou tende a repetir o padrão, né? Então tende a bater também. E a gente pensa, mas não era para ser ao contrário, né? Mas é assim que funciona. Então, se você apanhou, tenta lembrar, né? Quando é sofrido, lembrar é sofrido, mas faça isso pelo seu filho, sabe? Como eu me sentia, né? Eu tenho certeza, você sentia culpa, humilhação, medo, tudo que eu falei lá na outra aula. Então aí você pensa, nossa, eu não quero que meu filho se sinta assim, né? Não foi isso que me fez deixar de fazer as coisas erradas. Então eu não quero que meu filho sinta isso. Então talvez para você isso seja forte. Então pensa aí, cada um vai ter que pensar nos seus motivos. Também, se for importante para você, anota, porque junto com o compromisso lá diário você também pode ler, né? Então esses compromissos também. Todos os dias, todos os momentos que você achar que está faltando paciência, e vai te ajudar, tá? Então, esse é o plano de ataque, ele é simples, né? Se compromete, saiba seus motivos. Na outra aula eu falei, lembra do parquinho? A questão do parquinho, não falei do parquinho, eu acho. Falei sim. Então tá todo mundo te olhando e você precisa agir, né? Então, aí, não, eu não falei não, desculpa. Mas a questão eu falei do prédio, a criança desce para brincar lá no prédio, né? Foi isso que eu falei. Mas então, do parquinho também funciona, né? Então você está num parquinho e você fala para a criança que está na hora de ir embora e a criança vai embora, né? Tudo bem? Ou vai fazer aquele auê lá, não quer ir embora e tal. E você sente, todo mundo te olhando e esperando de você uma reação, né? E aí é nesse momento que você vai puxar os seus motivos, né? Porque eu preciso mostrar quem manda, eu preciso mostrar que ele me obedece? Não, você não precisa. Você precisa mostrar que você respeita o seu filho, que você não deixa ele fazer o que ele quer. Você disse que vai embora, então vai embora, mas com respeito, né? Então você vai fazer ele cumprir o que você precisa sem bater, sem gritar, sem dizer palavras ofensivas, tá bom? Então esse, eu falei na outra aula, é esse momento que os seus motivos precisam estar muito fortes, tá? Para você. Bom, é isso, tá? O plano de ataque é esse.
Agora sim, mas se eu não uso da agressão, o que eu faço? Né? Eu já falei em outras aulas, mas eu vou trazer de novo aqui porque está dentro desse tema e fica mais fácil agora de perceber. Então, um dos primeiros que eu falei lá era, quando você precisar dar uma ordem, você tem que dar a ordem perto da criança, olhando para a criança. Não adianta você ficar gritando lá do outro canto da casa, vai escovar o dente, vai pôr seu tênis. A gente faz isso. Tenho 4 aqui em casa. Quando eu estou com pressa, eu preciso que eles façam muitas coisas sozinhos, porque senão eu não dá tempo, né? Então, inevitavelmente, quando eu tô arrumando o pequeno, eu fico tentando. Fulano, põe o casaco, mas assim, se eu preciso fazer isso, tá? Por qualquer motivo, precisei fazer isso. Eu já tenho que ter em mente que muito do que eu mandar não vai funcionar. E é ruim isso? É ruim. Porque eles podem se acostumar. A mãe mandou, eu não fiz, não aconteceu nada. Então é ruim. O ideal é nunca acontecer isso. Eu sei que nunca é impossível, né? Mas quando acontecer, já tenha em mente que eles não vão obedecer tudo que você está mandando. E aí não adianta ficar nervosa, né? Não adianta ir lá com aquele discurso de vocês não fazem nada que eu peço, ou ficar lá gritando, ou sair empurrando a criança, sabe? Então, se você tá precisando que eles ajudem um pouco mais, seja um pouco mais rápido, e você vai ficar dando ordens de longe, faça, se não tem outro jeito. Mas já saiba que eles não vão obedecer tudo, para você não perder o controle, tá? E aí você vai ter que fazer o que eles não fizeram, né? Então, essa é a primeira coisa. Dê a ordem olhando para a criança, perto da criança, não fique gritando lá do outro lado da casa. E a segunda coisa, que é, em seguida, acompanhe a criança. Então, se você deu a ordem, coloque o tênis, você precisa se certificar de que ele vai colocar o tênis. Você precisa acompanhar esse processo, né? Se não é uma criança, tá, mais velha, que já põe o tênis, não é isso que eu tô falando. Estou falando de uma criança que você fala, põe o tênis, e você sabe que a chance dela não colocar é muito grande. Então, você tem que acompanhar. Por quê? Na cabeça dele tem que ser, a mãe mandou pôr o tênis, eu vou pôr o tênis. Tá? Tem que ser essa sequência. Não pode ser a mãe mandou pôr o tênis, eu não coloquei e ficou por isso mesmo. O hábito, então a criança tem que ter o hábito de fazer o que você está pedindo ou o que você está mandando. É um hábito isso. Ele vai se formar ou da forma correta, então a mãe mandou, eu fiz, ou da forma errada. A mãe mandou, eu não fiz e não acontece nada. Isso também é um hábito. É o hábito de desobedecer, né? Então, isso, deu a ordem, acompanha. Ele não colocou o tênis, você não pode sair do lado dele. E, tá bom, você tem que fazer ele pôr o tênis. Como? Aí você vai recorrer, não vai recorrer à agressão, é nesse momento. Ou você mesma vai colocar o tênis, se você conseguir brincando, ótimo. Ou você vai insistir para ele colocar o tênis, também pode ser brincando. Lembra, brincar não é um problema, tá? Ele não tem que te obedecer nesse momento, com essa idade, só porque você falou. Só porque ele tem que entender que é o correto a fazer. Não, esse é o momento de formar hábitos. Formar hábitos é o quê? É formar, a criança entender que tem coisas que ela vai fazer sempre. E isso, nesse momento, ela não precisa entender que esse é o certo a fazer, tá bom? Então, ela tem que fazer. E aí vai ficar automático. Sabe assim, o hábito da gente, né, adulto, escovar o dente? A gente acorda, a gente não pensa, hoje eu escovo ou não escovo o dente? A gente não pensa, é um hábito. Você acorda e escova o dente, entendeu? E é isso que vai criar para a criança. A hora que a mãe fala, põe o tênis, eu ponho o tênis. É só isso. A gente não pensa assim, eu vou escovar o dente porque senão eu vou ficar com cárie, né? A gente sabe que isso vai acontecer se a gente não escovar o dente, mas a gente já não pensa mais nisso quando é adulto. A gente só escova, tá? Isso é formar um hábito. Então, formar esse hábito na criança da obediência. Outra coisa são as consequências lógicas, tá? Então, o que são as consequências lógicas? Eu posso pôr de castigo? Eu posso tirar a televisão? Eu posso tirar não deixar brincar com os amigos, né? Olha só, num último momento, olha, eu já, em determinado assunto, eu já conversei, eu já expliquei, eu já fui calma, eu não agrido, mas não funciona. Eu abaixo, eu falo com ele, eu acompanho, mas não funciona, tá?
Então, aí, o que te sobra? O castigo, né? Agora, o que é o castigo? Tá? Cada um fala uma coisa do castigo. Eu vou dizer o que eu acho diante de tudo que eu estudei e diante do que eu uso na minha casa. Primeiro de tudo, o castigo ele tem que estar relacionado com o que você está querendo. Então vamos lá, um exemplo. A criança está assistindo televisão, tá? Ela já tem uma idade que ela entende que existe um tempo certo para assistir televisão. Se ela é muito pequena, ela não entende isso. O que você faz? Você vai lá, desliga e acabou, né? Filho, acabou, por hoje acabou, não assiste mais. Ah, ele se joga, ele chora, então, ele faz isso mesmo, porque é assim que ele sabe se comunicar. Ah, eu deixo ele lá chorando? Não, pega ele, distrai, mostra outra coisa. É isso que é criar o hábito, entendeu? Você vai criar o hábito de quando você falar, filho, acabou, não pode mais assistir, ele vai entender que ele não pode mais assistir, tá? Mas é sempre que ele vai aceitar? Não, não é sempre, né? Agora uma criança mais velha, né? Então que você já faz combinados com ela. Olha, você vai assistir 3 desenhos, tá? Ah, tá bom. Assistiu 3 desenhos. Você pode até dizer, filho, assistiu 3 desenhos, desliga. E aí ele finge que não te escuta, né? E aí você fala, desliga, e daí ele chora, e ele reclama. Então toda vez ele faz isso, tá? Se ele já tem uma idade que ele sim poderia já entender, e isso já foi explicado, tá, para ele várias vezes, se o seu filho não é assim, não adianta você querer amanhã começar a ser assim, né? Isso tem que ser aos poucos. Mas então, você já fez tudo e continua. Ah, eu posso então dizer, amanhã você não assiste televisão, ou isso é um desrespeito, né? Para mim não é um desrespeito, tá? Então, não, olha só, amanhã você não vai assistir televisão, porque todos os dias, quando eu peço para você desligar, tem briga, e isso não pode acontecer. Se você já tem uma idade que você consegue se controlar para desligar a televisão quando eu digo que está na hora, então você tem que cumprir. Se você não está conseguindo cumprir, é porque a televisão está te fazendo muito mal. A televisão está te deixando nervoso, né? A televisão está fazendo você brigar comigo. Então amanhã você não vai assistir. É um castigo? É um castigo. É desrespeitoso? Para mim não é. Tá? Eu acho completamente possível. Tá? Agora, eu não acho que faz sentido a criança gritou com você. Ah, então amanhã você não vai assistir televisão porque você gritou comigo. Não faz o menor sentido. Uma coisa não está relacionada à outra, tá? Então, procure consequências que façam sentido. Ah, a criança comeu chocolate escondido, né? Ah, então, da próxima vez que todo mundo for comer chocolate, você não vai comer. Ou por 2 vezes, sei lá, né? Porque senão só trocar uma pela outra pode não surtir efeito. Ah, por 2 vezes que a gente for comer chocolate, você não vai comer, porque você comeu escondido. Então, assim, procure castigos que tenham ligação com o que a criança está fazendo. E só use quando você já tentou as outras formas. Eu já tentei conversar, explicar, e ele já tem uma idade que compreende, né? Eu vou até usar um exemplo aqui do que me mandaram, eu escolhi um, tá? Eu perguntei o que gostaria que falasse nessa aula. Eu vou usar um exemplo. É uma criança de 3 anos que não aceita combinados com a chupeta, não quer tirar a chupeta. Então, é que 3 anos ele só tem o sentido mesmo, não tem nada ali de que você consiga desenvolver da vontade, sabe? Lembra, né? Sentido, vontade e inteligência. Então, não tem vontade ali, mas nem um pouquinho ainda. Eu digo vontade assim, controle da vontade. Então não adianta mesmo fazer combinado, sabe? Ela pode até aceitar na hora que você conversa, mas ela mal está entendendo o que vai acontecer. Então, 3 anos é um momento em que a mãe escolhe e acabou, de forma respeitosa. Então, se você decidiu que o seu filho não vai mais usar a chupeta, você tem que tirar a chupeta. É só isso. Ah, ele vai chorar, ele vai espernear, na hora de dormir vai ser difícil, vai acontecer tudo isso, mas faz parte do processo. E aí é você sustentar a decisão que você tomou. Agora, se você fica tentando tirar a chupeta e a criança não quer, e você volta atrás, e você vai de novo, ela percebe que você não está firme na decisão. E é claro que ela vai tentar cada vez mais. E isso tira a sua autoridade também.
né? Então, eu estou usando o exemplo da chupeta que me mandaram, mas você pode pensar isso para qualquer coisa, principalmente com essa idade, com 3, 4 anos, principalmente. Se você falou não, é não, sustente a sua ideia, exerça a sua autoridade sim. Isso não é desrespeito, porque pode ser feito de forma respeitosa. Então, a chupeta, que é uma coisa que a gente sabe que a criança está bem acostumada, que é difícil, faz aos poucos. Mas não é combinado, é ordenado, é diferente, filho. Você pode explicar, mesmo a criança tendo 3 anos, você explica tudo para ela, os seus motivos. E aí você diz, a partir de hoje você não usa mais a chupeta de manhã, pronto. E aí você espera, ela vai chorar, vai fazer escândalo, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí você espera um pouco, espera ela parar com o escândalo da manhã. Filho, agora você não vai mais usar de tarde também, tá? Você vai usar só para dormir. E aí você espera todo o ciclo de novo. E por fim você vai tirar o da noite. O da noite é o mais difícil, porque na hora de dormir ele vai ficar chorando. E na hora de dormir você quer que ele durma. É aí que a gente cede, né? A gente fica com dó da criança e também a gente não quer passar o perrengue, porque dá um trabalhão mesmo, né? Então, mas é uma decisão sua, não é um combinado com a criança. Não tem combinado com criança de 3 anos, tá? Isso não quer dizer que não é para explicar, é para explicar sim, é para conversar, é para entender o lado de dor da criança, de sofrimento, é para fazer tudo isso. Mas a decisão final é sua, não tem negociação com criança de 3 anos. A não ser que seja uma negociação de uma coisa, uma bobagem para você ensinar ela a negociar, entendeu? Tem coisas que dá para fazer numa brincadeira, ou tem várias coisas assim, mas em coisas bobas, sabe? Em coisas que não são decisões importantes da família. Tirar uma chupeta é a decisão importante da família. E você sabe quais são os prejuízos da chupeta. Então, tira. É isso, tá? Da mesma forma, não comer chocolate todo dia, não assistir televisão o dia inteiro, não ficar no celular. Então, às vezes a gente vê, o meu filho fica muito tempo no celular. Mas quantos anos tem seu filho? Tem 7. Então, mas ele fica muito tempo no celular porque você deixa ele ficar muito tempo no celular. Porque com 7 anos a criança não tem o menor discernimento de quanto tempo ela pode ficar no celular. Entende? Então, tem decisões que são só decisões, não são combinados, tá? É isso. Tem outras formas de fazer a criança obedecer? Tem. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Tá. Tem uma outra coisa que funciona bastante, é você, o tempo todo, reconhecer as coisas boas que a criança fez, tá? Então, a gente vê muito assim, a gente não pode ficar falando, fiquei feliz, ou porque a criança vai fazer só porque a mãe fica feliz. Eu já falei na outra aula, eu vou falar de novo. Ela pode fazer as coisas para você ficar feliz, tá? Só que aos poucos você faz ela perceber que ela faz as coisas por ela mesma, não só para a mãe ficar feliz. Mas assim, com 3 anos, com 4 anos, com 5, com 6 até, né? Ela pode fazer as coisas para a mãe ficar feliz, isso não é um problema. E você pode sim elogiar. Quando for elogiar, cuidado com, eu fiquei muito feliz. Isso é bom a gente tomar cuidado. Filho, olha o que você fez, olha como você ajudou a nossa família. Nossa, muito obrigada, né? Você facilitou o dia da mamãe, né? Então, ou se é alguma coisa que pro seu filho é muito difícil, para ele é muito difícil desligar a televisão, vamos usar esse, né? Então, pedi para ele desligar, ele desligou. Você pode até pensar, claro que ele desligou, né? Todo dia eu falo, não, pense ao contrário. Ele conseguiu hoje. Filho, parabéns, hoje você conseguiu. Você desligou sem brigar. Muito obrigada. Gente, funciona de verdade, tá? Então, não tenha medo de elogiar. E não só elogiar, dá abraço, dá beijo, faz festa, conta pra família, sabe? Conta pra alguém, pro marido, pra avó, e pede pro marido, eu contei pro meu marido, né? Que meu filho hoje desligou a TV sem briga. Pede pro marido falar pra ele depois, fala, filho, a mãe contou que você desligou a televisão sem brigar. A criança percebe que você fala bem dela. Isso faz muito bem pra criança. E isso faz ela querer cumprir as regras, tá bom? Esses dias eu escutei uma coisa muito interessante. Obediência é você fazer com que a criança tenha os movimentos
determinados, então que ela faça o que foi determinado dentro de um ambiente seguro. Então, dentro de um lugar que ela sabe o que vai acontecer e que ela não tem medo do que vai acontecer. Isso é obediência. E isso faz muito sentido para a gente estabelecer limites e não usar agressão, tá bom? Por hoje é isso. Espero que ajude, espero que vocês consigam usar o plano de ataque, que eu tenha convencido de que a agressão é muito prejudicial, tá bom? E tenham Deus sempre com vocês, recorram a Ele quando for perder o controle, quando tiver difícil, quando tiver sem esperança, quando não souber mais o que fazer, recorram a Ele. Peçam que Ele está sempre disposto pra gente, tá bom? Beijo, obrigada!